Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Aqui quem fala é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, de volta aí nesta noite de quinta-feira, nesse momento às 20 horas e 54 minutos. Estamos de volta aí para trazer algumas atualizações do meu, do seu, do nosso Fluminense Futebol Clube, né? E nesse momento, meus amigos, estou vendo, né, a outra partida do grupo do Fluminense, em que Deportivo Laguaira, jogando em casa, jogando na Venezuela, está perdendo por 4-2 para o Independente Rivadavia. Deportivo Laguaira 2, Independente Rivadavia 4. Uma boa notícia para a gente, né? Já que não dependemos só, né, do Fluminense. O Fluminense não depende só dele, depende de um tropeço do Bolívar. E nesse momento o Laguaira sai, né, daquela zona de classificação, porque se ele ganha, ele vai a 6 pontos, ia ter uma briga entre Fluminense, Laguaira e Bolívar, só que o nosso confronto ia ser contra o Laguaira, precisamos de qualquer maneira ganhar. Mas agora eles já estão fora do páreo. Quem sabe se eles ganham essa partida, se eles vêm para o Maracanã tentando de tudo para conseguir uma vitória, né? E a gente sabe que o Fluminense está sujeito a tudo ultimamente, né? Perdemos para o Rivadavia dentro do Maracanã, por que não poderíamos perder para o Laguaira? Mas agora, com essa derrota do Laguaira por Rivadavia por 4-2, a gente já sabe que o Laguaira não vai vir, está totalmente desclassificado, né? Quer dizer, não totalmente, que se ele ganha o Fluminense e o Bolívar perde, eles se classificam. Só que é uma chance meio remota, né? Mas vamos lá, é um ótimo resultado para a gente, e o Rivadavia também com esse resultado chegam a 13 pontos, podendo no último jogo contra o Bolívar, uma ótima notícia, tá, pra gente? Uma ótima notícia eu vou trazer para vocês. O Rivadavia ganhando o Bolívar na última partida, eles vão chegar a 16 pontos e muito provavelmente serão o melhor time da Libertadores. E aí, né, tem a facilidade de jogar os jogos em casa, e é claro, cada vitória rende dinheiro, ainda mais depois que o Rivadavia fez uma campanha maravilhosa no Campeonato Argentino, e na primeira partida de mata-mata, jogo único, perdeu e saiu, foi desclassificado, foi eliminado para o 8º colocado. E aí, no momento, o Rivadavia só tem a Libertadores. Aí, meus amigos, nesse momento termina Deportivo Laguaira 2, Independente Rivadavia 4. Né? E como eu falei, Rivadavia 13 pontos, Bolívar 5 pontos, Fluminense 5 pontos e o Laguaira 3 pontos. E como estou falando a vocês que agora o Fluminense foi muito beneficiado, como eu trouxe no vídeo anterior, vídeo de ontem, eu trouxe uma notícia que, por causa de brigas políticas, o Fluminense poderia ser beneficiado com a classificação à Libertadores. Por quê? Porque o Fluminense está fazendo de tudo para não se classificar na Libertadores. De tudo.
perdendo no Maracanã, empatando o jogo que não tem que empatar, um grupo em que não era um grupo acessível, era um grupo fácil, mamão com açúcar, café com leite. E o Fluminense conseguiu se complicar de tudo quanto é jeito. Até no jogo da terça-feira, que ele tinha que ganhar com um placar de 3 gols de diferença, ele conseguiu levar um gol ainda e fez uma diferença de apenas um gol, só teve a diferença de um gol apenas. E aí, né, no confronto direto que estamos agora contra o Bolívar, precisamos do tropeço do Bolívar. E como eu acabei de falar, brigas políticas podem ajudar o Fluminense. Nesse dia de hoje, nesta quinta-feira, né, trazer a notícia aqui do GE. Partida deixa La Paz e será disputada em Santa Cruz de la Serra, ainda na Bolívia, mas a nível do mar. Aí que ótima notícia. Tá vendo aí, meus amigos? Como que brigas, falei no vídeo anterior, vídeo de ontem, brigas políticas na Bolívia poderiam beneficiar a classificação do Fluminense? Olha aí. A Conmebol retirou o jogo entre Bolívar e Independente Rivadavia da altitude de La Paz devido ao caos político que a capital boliviana vive. Desta forma, a partida será disputada em Santa Cruz de la Sierra. O jogo é decisivo para o Fluminense, que faz as contas também para se classificar na Libertadores, né? Claro, contando com o tropeço do Bolívar. O motivo da mudança é a onda de protestos na Bolívia com instabilidade social, principalmente em La Paz. As manifestações começaram com greve no início de maio, lideradas pelos sindicatos trabalhadores de transportes e mineradores. E com isso, meus amigos, olha só, na rodada desta semana, as partidas em Ausred e Mirassol pela Libertadores e Independente Petroleiro e Botafogo pela Sul-Americana foram transferidas para Assunção, no Paraguai. Tá vendo, meus amigos? Então, essa é uma ótima notícia para o Fluminense. Independente Rivadavia venceu hoje o Deportivo Laguaira por 4-2. Mais um dinheirinho nos cofres do time argentino, que foi desclassificado do Campeonato Argentino, só tem a Libertadores agora. Então eles precisam de dinheiro. Certo? Precisam de dinheirinho. Dinheirinho rendendo na conta. Saíram do Campeonato Argentino. E agora tem essa ótima notícia de não ter que ir para altitude. Eles não precisam ir agora mais para a altitude de La Paz, por causa dos protestos políticos. Vão jogar em Santa Cruz de la Serra a nível do mar. Isso é uma notícia que faz com que o Rivadavia tenha amplas condições de vencer o Bolívar. E é claro, uma vitória para eles rende mais dinheiro, já que eu acabei de falar, estão fora do Campeonato Argentino, e ainda mais podem ser o primeiro classificado geral da Libertadores, podendo ter vantagens em próximos jogos das oitavas de final, quartas de final, jogando a segunda partida em casa. Olha que notícia. O Fluminense fazendo de tudo para não se classificar. E as brigas políticas na Bolívia ajudando o Fluminense. Quem diria, né? Por isso que eu falo, futebol é uma coisa inacreditável. Você não pode esperar nada
de certeza dentro do futebol. Porque ali dentro do futebol, o Fluminense está fazendo de tudo para não se classificar. E aí vem uma notícia política de um país, de outro país da América do Sul, vem a agregar a situação do Fluminense e a facilitar, né? Dar uma chance a mais para que a equipe do Fluminense venha ter um pouquinho mais de esperança na classificação para as oitavas. Que notícia maravilhosa. A gente já estava mais ou menos certo de que poderia acontecer, mas vindo da Conmebol, às vezes tem decisões meio complicadas, né? Mas, como foi relatado pelo GE, esse jogo foi transferido para Santa Cruz de la Serra, beleza, né? Bolívar, Independente Rivadavia, em Santa Cruz de la Serra, a nível do mar. Beleza, ótima notícia para nós, né? Vamos lá. Outra notícia aí, né, que vem a deixar o Fluminense bem alegre. Quer dizer, não sei se deixa o Fluminense alegre, mas os torcedores sim. Fluminense renova contrato de Júlio Fidelis até abril de 2031. Certo, meus amigos? Lateral promessa da base que hoje, no meu modo de pensar, teria que estar tendo chances entre o time titular. No momento não está tendo, né? Mas tomara que aconteça. E vamos lá, o Fluminense acertou a renovação do contrato do lateral direito Júlio Fidelis, de 19 anos, o lateral que tinha vínculo até o fim de 2028, assinou nesta quinta-feira no CT Carlos Castilho, novo contrato válido até abril de 2031. Abre aspas. Estou muito feliz. Esse é o sonho de todo moleque de Xerém. Cheguei cedo no clube, eu era uma criança. Fiz toda a construção da minha vida pessoal no Fluminense. Espero dar continuidade ao trabalho e que a gente seja muito feliz aqui, diz o jogador. Agora, né? Esperamos que depois de uma renovação dessa, a diretoria não venha a fazer o que faz com outras joias. Renova, empresta. Renova, empresta. Renova, empresta. Tomara, né, que a diretoria não venha fazer isso. Tomara que a diretoria coloque o Júlio nos planos do time profissional, porque, na minha opinião, futebol ele tem para ser titular. Se tivéssemos um técnico de atitude, de ver quem merece ser titular, ele seria o titular nesse time aí. Na lateral direita, eu te garanto que o Fidelis seria titular. O Davi Schwindt, como eu acabei de falar, um treinador de peso, um treinador de respeito, de caráter, de posicionamento. O Davi Schwindt seria relacionado todos os jogos. Tínhamos mais jogadores aí, o Riquelme seria relacionado para todos os jogos. Por que, meus amigos, que quase todos os jogos aí, Libertadores, Brasileiro,
temos Júlio Fidelis, Marcelo Pitaluga e Riquelme. E sempre os três são cortados da lista dos reservas. Sempre os três. Vocês já repararam isso? Preste bem atenção. É sempre os três garotos de Xerém. É Riquelme, é Marcelo Pitaluga, é o Fidelis, sempre os três. O Fluminense não dá valor à sua base. Já cansei de falar aqui, não dá valor à sua base. Trouxe o Igor Rabelo, não podia deixar o Igor Rabelo lá no Atlético Mineiro, continuar com o Davi. Aí trouxe o Midian, não sei se presta, se não presta, a gente não vê jogar. O cara joga 10 minutos, joga 20 minutos, joga um jogo contra o Operário lá naquele gramado que você não conseguia dominar a bola. Se é para contratar o cara para não jogar, deixa o Davi. Não precisa gastar um dinheirão com um zagueiro de fora para trazer e não jogar. Deixa o Davi, você não vai gastar nada. O salário, será que é a metade do salário do Midian? Se for, que nem deve ser. Para trazer e não jogar. Então, por isso eu falo. Fluminense, diretoria, treinador, não dá valor à sua base. Eles querem gastar. Mas aí, é uma grande notícia, né? Renovação do Fidelis. Vamos ter o garoto aí até 2031. Outra notícia aí, cara, essa notícia tá repercutindo. Não vou deixar nem comentários. Thiago Silva, dispensado do Futebol Clube do Porto. 5 meses de contrato, Porto campeão, Thiago Silva dispensado. O Porto falou que não renovou o seu contrato. Thiago Silva livre no mercado. E aí, todo mundo aí, né? Galera tricolor, galera de todo o Brasil, volta monstro, volta Thiago Silva. Depois de tudo que ele fez no Fluminense, tudo que ele jogou, foi um monstro dentro de campo, mas fora de campo, a sua atitude ao sair, ao terminar o seu vínculo com o clube, do qual ele fala que é o clube de coração, do qual ele sempre falou que honrou os contratos por onde ele passava. E no clube de coração, ele saiu 6 meses antes de terminar o seu contrato. Dentro de campo, um excelente jogador. Fora de campo, a sua saída, eu acho que deixa qualquer torcedor muito chateado. Eu, aqui, né, não vou deixar a minha opinião se eu quero que ele volte, se eu quero que ele não volte. Só posso falar a vocês que 2 jogadores para mim que eu considero ainda monstros dentro de campo, mas que perderam comigo muito respeito, muito da falta de caráter que tinha, que se chama Thiago Silva e John Arias. Esses 2 perderam muito comigo. Se eu quero que ele volte, se eu quero que ele não volte,
para mim é indiferente, independente se a zaga está tomando 10 gols, se está tomando um gol. O ser humano tem que ter caráter. E ele não teve com a instituição que ele falou que é de coração. Ele abandonou 6 meses antes. Pode ter tido seus motivos? Pode, mas ele abandonou 6 meses antes de terminar o seu contrato. O que ele falou que sempre honrava os seus compromissos. E no clube de coração ele não conseguiu honrar, não honrou. Deixa essa pergunta aí na mão de vocês. Vocês gostariam do TS3 de volta? Fala comigo aí, deixa o teu comentário. Se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho aí. Compartilha esse vídeo aí, minha gente. Notícias boas, notícias quentes de hoje. Notícias boas para o nosso clube. E essa última notícia aí que eu trouxe, né? Mas eu creio que da forma com que ele saiu, não sei se ele vai ter clima para voltar, se por um acaso, né? Já ouvi comentários aí de que já fizeram uma sondagem, né? Uma sondagem sobre ele, se ele teria interesse em voltar, mas eu creio que da parte dele, eu acho que não teria clima dele voltar. Futebol é aquilo, né? É improvável, mas vamos lá. O que você acha dessa opinião aí? O que você achou do que foi falado? Deixa a tua opinião. Compartilha esse vídeo aí. Se inscreve no canal para ficar legal.